Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre os planos de saúde. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Larissa Colucci, que é especialista em planos de saúde. Seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço a TV FIB primeiramente pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão relevante e tão pouco debatido como é a saúde e os beneficiários de planos de saúde. Sem dúvida alguma, a questão da saúde aí, dos planos de saúde que nós temos hoje em voga no nosso país, não só aqui na nossa cidade de Bauru, realmente aí é uma coisa que gera muito debate, muita dúvida, muitas questões complicadas. As pessoas, os nossos telespectadores, as nossas telespectadoras, sem dúvida alguma, têm muitas dúvidas, então eu reputo hoje esse programa de extrema importância. Vamos lá já, né? Uma questão interessante é a questão dos direitos em relação a planos de saúde e tudo mais. Aí eu já te pergunto, quais são os direitos aí dos consumidores ao contratar um plano de saúde? Olha, professor, eu sempre digo, primeiramente, como você mesmo mencionou, somos consumidores de planos de saúde. Porque muitas vezes o consumidor, sempre falarei como consumidor de plano de saúde, que é para que fique gravado na mente de todos que estão nos ouvindo. Quando contratamos um plano, nós temos a impressão de que a única forma que rege aquela contratação é literalmente aquele contrato que assinamos com o plano. Mas devemos lembrar sempre que esse contrato ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então é muito importante, principalmente por conta das negativas, você lembrar. Lembramos tanto, né, de comanda em bar, de consumo de roupas, utensílios, frete, mas quando é a atenção aos planos de saúde, que é de tamanha relevância, né, ao nosso dia a dia, à nossa vida, a gente acaba se esquecendo. Então, primeiramente, eu quero que todos fixem muito bem, somos consumidores de plano de saúde. Não é apenas o seu contrato que vai direcionar essa relação, mas a lei dos planos de saúde. Muito bem, isso aí realmente deve ficar bem esclarecido, né? Essa questão consumerista em relação à questão dos planos de saúde. Sempre que a gente fala de plano de saúde, sempre que a gente toca no assunto aí da saúde, na verdade, a gente ouve falar na mídia da tal da ANS. Né? Famosa. Porque a ANS não sei o quê, porque o plano de saúde vai ser regulado e a ANS fez não sei o que lá, e a ANS em relação ao plano de saúde. Bom, em resumo é isso aí. O que é a ANS, né? E qual é o seu principal papel na regulamentação dos planos de saúde? Olha, professor, a ANS é a Agência Nacional de Saúde, que está justamente para fiscalizar essa relação de consumo entre os usuários, beneficiários de plano de saúde e as operadoras, seja qual for. Quando falo de operadoras, quero dizer aquelas que operam planos como a Unimed, a Sul América, a Apvida, entre outras, porque existe uma relação de consumo e financeira. Então a ANS ela tenta intermediar essa relação, fiscalizar essa relação, mas sempre, com certeza, né, em prol da parte mais vulnerável, que é o consumidor. É isso daí. Quando a gente fala de plano de saúde, parece que tem uma palavrinha que vem sempre atrelada, que é consumidor. Como você mesmo disse aí, Consumidor, consumidor, exatamente. consumidor. E aproveitando aí que você mencionou aí questão de rol, né, e a gente sempre ouve, vou repetir aqui, questão de rol da ANS e tal, o que a gente pode falar aí, ou o que seria, melhor dizendo, o rol de procedimentos aí? O rol de procedimentos e eventos em saúde. Eu vou explicar de uma maneira muito simples, porque talvez você que esteja nos assistindo já tenha ouvido, principalmente as polêmicas ultimamente. O rol de saúde é taxativo, o rol de saúde é exemplificativo, muitas brigas com essa questão. Gente, o rol de procedimentos e eventos de saúde nada mais é que uma lista. Ela é uma lista básica de todos os procedimentos, exames, tratamentos que os planos de saúde, eles são obrigados a custear, a fornecer para aquele beneficiário que está arcando todo mês com a mensalidade que sabemos que não é barata, é uma mensalidade muito custosa e que muitos usuários, eles deixam de pagar, né, para ter aquele atendimento. Então vamos lá, é uma lista básica. Mas o que acontece
Essa lista, ela não é taxativa, ou seja, não é somente o exame que está na lista, o procedimento que está inserido na lista, que deve ser custeada. Ela é um exemplo, é uma lista como um exemplo de procedimentos obrigatórios que os planos devem arcar. Tá aí, muito bem falado, né? Essa Obrigada. questão que você disse, doutora Larissa, é uma lista exemplificativa, né? É um É exemplo. isso aí, não é que tá fora daqui, não é Exatamente, isso, não por é isso isso. que falamos, ela não é taxativa. O que é taxativo? É tudo que não permite que seja contemplado, né, por fora. Agora, essa lista não, ela é exemplificativa, ela é literalmente um exemplo. Mas lembrando que se o procedimento que você necessita, ele está inserido na lista, aí sim, ele é obrigatoriamente custeado pela operadora de saúde. A gente também sempre ouve aí as pessoas falarem a seguinte situação, né? Ah, o meu plano de saúde, independente do seu plano de saúde A, B, C, D, seja lá qual for. Ah, negou um procedimento. Ah, outra pessoa chega e fala: Ah, o meu plano de saúde negou um exame. Ah, tá. Ah, o meu plano de saúde negou um medicamento. Eu estou dando alguns exemplos E aqui acontece também. E muito. acontece muito. A gente, se você começa a conversar aí, você vê muito essa situação aí com as pessoas. Tenho certeza que algum telespectador ou vários dos nossos telespectadores, das nossas telespectadoras, devem estar ligados nessa questão que eu estou dizendo aí, né? Ah, o plano de saúde negou isso, negou Negou, não aquilo. liberou a minha guia. Isso. Aí a questão que eu quero abordar é a seguinte: é realidade que os planos de saúde muitas vezes negam essas solicitações de medicamentos, hora de exames, hora de procedimentos, com a alegação de que não estão previstos no rol da ANS? É uma infeliz realidade. Eles aproveitam muito da nossa vulnerabilidade e falta de informação enquanto consumidores de serviço de saúde e negam. Se você encontrar alguém ou se você passar por essa situação, você pode até, na justificativa da negativa, muitas vezes está informado, não consta no rol da ANS, Agência Nacional de Saúde. Essa negativa, muitas vezes, ela pode e deve ser revertida, porque como já dissemos anteriormente, esse rol ele é exemplificativo, tá? Foi uma questão debatida já nos tribunais, os advogados, eles combateram muito fortemente, as famílias de autistas também, elas têm uma grande participação nessa vitória desse entendimento e foi firmado por lei. Agora não é mais um entendimento de jurisprudência de tribunal. Agora, na lei dos planos de saúde consta que é uma lista realmente exemplificativa. Então, é sim uma negativa abusiva. E mais, digo mais, muitas vezes pode acontecer desse procedimento constar no rol da ANS, mas essa justificativa ela é tão desconhecida pela população de um modo geral, né? O que é a ANS, o que é a lista de procedimentos, que a pessoa acaba não se informando desse direito, não indo atrás e custeando o procedimento, né? Enriquecendo muitas vezes a operadora de um modo indevido. Tá aí. Uma outra questão que eu quero abordar, que eu tenho certeza que os telespectadores estão assim, pergunta aí, é a seguinte situação que a gente sempre ouve, isso gera pânico nas pessoas, a palavra é essa, né? Isso gera um verdadeiro temor, a palavra é essa também. A questão aí quando se começa a falar de reajuste de plano de saúde. Todo ano tem aquela situação, né? Porque o idoso não sei o quê, a reajuste porque aconteceu não sei o que lá, e aí acontece que principalmente as pessoas começam a falar assim, mas o meu salário não subiu nada, por que que um plano de saúde subiu tanto? Né? Chega uma hora que muitas pessoas infelizmente acabam Deixando, suspendendo, deixando ou parando de pagar o plano de saúde. infelizmente. Realmente isso é uma questão extremamente delicada, essa questão de reajuste. Então eu quero abordar esse tema, né, no seguinte sentido, você abordou aí na sua fala a questão da ANS, que é quem regula o reajuste da questão dos planos de saúde, né? Que você explicasse para as nossas telespectadoras, para os nossos telespectadores, né? O que é esse reajuste de uma forma bem simples? Porque, na realidade, quando a gente ouve a explicação, muitas vezes na televisão, na mídia, é tão complicado que a pessoa fica na mesma.
Complexo. A pessoa ouve aquilo e fala, tá, tudo bem, mas Não afinal entendi. não entendi, o que afinal de contas justifica o reajuste no meu plano de saúde? E é o exemplo que eu disse agora. E a pessoa fala, não, no meu salário não saiu nada, não subiu nada. Por favor. Vamos lá. Eu vou até dar um exemplo bem simples, tá? Acredito que muitas pessoas tenham filhos e podem ter passado por uma situação do filho repetir o ano na escola. Então, vamos imaginar que eu tenho um filho que esteja no 6º ano, em 2022, e ele repetiu de ano. Se você for pagar novamente o mesmo produto, ou seja, novamente a mensalidade do 6º ano em 2022 e pagar novamente em 2023, haverá um aumento, você não vai pagar, mas é um aumento mínimo, apenas para acompanhar a inflação do país. Agora, os planos de saúde, infelizmente, eles também acabam abusando, né, do nosso desconhecimento enquanto consumidores, e levando esse reajuste nas alturas, que deveria ser um aumento mínimo. Eu vou até ir um pouquinho mais a fundo, né? A questão dos planos individuais, se você foi até uma operadora, entrou em contato, utilizando de exemplo apenas uma Unimed, você solicita, né, a questão do plano, da segmentação, e vai ter o contrato, você firma para você e para sua família. Esse contrato ele vai ser regulado pela ANS, o reajuste. Mas, infelizmente, a ANS ela entende que os planos coletivos, ou seja, se você tem um plano pela sua empresa, se você tem um plano pelo seu sindicato, sou associado aos engenheiros e consegui um plano de saúde pelos engenheiros. Esse plano, a ANS entende que como é uma coletividade de pessoas, ela não precisa regular, porque você não é um consumidor vulnerável na relação. Quem está intermediando, por exemplo, o plano da sua empresa é a sua empresa. Então, infelizmente, a ANS não regula os reajustes dos planos coletivos, que são maioria no mercado. Por que será? Por que será que os planos de saúde, eles querem comercializar mais os planos coletivos? É justamente por conta do impacto do reajuste. Só a título de exemplo, o reajuste dos planos individuais neste ano de 2023, ele foi definido pela ANS em 9%. Chegou no meu escritório um beneficiário desesperado em que o reajuste do plano dele coletivo tinha sido de 58%. É uma diferença gritante. O plano dele aumentou muito de um ano para o outro. O reajuste anual, ele não serve para esse aumento, ele não serve para gerar lucro para as operadoras de saúde. Então, nesse momento, nós precisamos realmente ingressar com uma ação, primeiramente, entrar em contato com a operadora, né, solicitar a tabela de cálculo, porque nós dissemos, bem, tudo bem, o seu reajuste foi de 58%. Mas por que está tão discrepante se o aumento definido pela ANS esse ano foi de 9%? Vamos solicitar para a operadora como ela fez esse cálculo para chegar nesse aumento de 58%. E aí, muitas vezes, o que acontece? Eles não têm esse cálculo. Esse cálculo é feito de maneira totalmente discricionária pelas operadoras. Elas definem ao modo que querem, olha, o seu reajuste foi de 58% e nós não encontramos a sua tabela de cálculos. Isso já é o quê? Uma falha na informação, porque somos consumidores e você, como um consumidor de serviços de saúde, tem direito à plena informação daquele serviço que você está pagando para consumir. Então, já logo nesse começo, já percebemos aí a abusividade, restando realmente ingressar com ação no Poder Judiciário, solicitando a substituição pelo índice. Então, é muito importante, Larissa, o meu reajuste, ele foi de 20%, 30%, 40%, sendo que esse ano foi definido como 9%, o aumento da inflação do país. O que faremos? Ingressamos no Poder Judiciário, solicitando então a substituição desse índice discricionário, sem uma tabela de cálculo, sem uma demonstração eficaz, e transmitimos então a necessidade da substituição, além de 3 anos. Vamos dizer que a pessoa, você não tenha essa informação antes desta comunicação de hoje aqui na FIB.
Larissa, eu quero entender melhor, eu acho que eu estou pagando muito caro, pode ser que realmente a minha mensalidade tenha sido reajustada em um valor elevado. Se você já está pagando esse reajuste abusivo, pode acontecer de você solicitar 3 anos deste pagamento para o Poder Judiciário. E muitas vezes são valores assim muito altos que retornam para o consumidor. Porque se você está pagando um reajuste de 50% esse ano, ano que vem vai aumentar em cima de um Esse reajuste valor. abusivo. Então são juros sobre juros que em 3 anos é assim um valor que você fala, meu Deus, a pessoa tem, supondo, né, 10 mil, 20 mil de restituição de um valor que ela está pagando e que ela não tinha conhecimento algum. E como você bem mencionou, né, muitas pessoas deixam seus planos de saúde por conta desse desconhecimento acerca dos reajustes, que ele é totalmente revertido no Poder Judiciário quando a operadora não tem esse cálculo. É isso daí, perfeito. Nós temos muita coisa para falar de plano de saúde, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto entregar além do que se espera. A LPnet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos falando sobre os planos de saúde. A gente conversa aqui com a doutora Larissa Colucci, que é especialista em planos de saúde. Eu gostei muito da sua fala no bloco passado a respeito das questões de reajustes de plano de saúde. E agora no intervalo a gente estava batendo um papinho aqui, eu tenho certeza. Seria interessante, eu gostaria por gentileza que você falasse um pouco mais desses reajustes para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador. Claro, eu vou dar uma dica prática agora que eu acredito que seja muito importante caso você esteja passando ou conheça alguém que esteja passando aí um aperto com esses aumentos muitas vezes indevidos de reajuste. Doutora Larissa, o que eu faço? Constatei aqui que o meu reajuste ele pode estar elevado. Comecei pagando R$ 1.000 de plano, já estou pagando 3.000. Às vezes acontece em pouquíssimo tempo. Tem o plano coletivo, isso já é um indício muito grande. Se você tem plano por empresa, se você tem plano por sindicato, já fique muito atento, tá? Porque o seu índice muito provavelmente ele vai ser de 20%, até, como dissemos aqui, 58%. Então, Larissa, o que eu faço? Primeira coisa que você deve fazer você tem esse contrato, peça esse contrato para sua empresa, você é consumidor, analise. Agora, eu não tenho o meu contrato, eu não sei o que eu faço nesse sentido. Entre em contato com a sua operadora de saúde ou com a administradora. Muitas vezes essa operadora tem uma administradora de benefícios e uma fica julgando para a outra, já aconteceu. Então você pode, nesse caso, entrar em contato com ambas e solicitar a tabela atuarial. Se você não lembrar dessa palavra um pouquinho chata, você pode solicitar a tabela de cálculos que ensejou esse aumento. Fala, olha, eu sou consumidor, já sei disso, quero solicitar a tabela de cálculos. Nesse momento, pode acontecer da operadora realmente não apresentar a tabela de cálculos. Então, você junta todo o pagamento que você efetuou antes do reajuste, separa o documento que estipula esse aumento. Seu índice foi reajustado em 58%. Junta todos os seus pagamentos após o reajuste. Isso já te dá muita força para você buscar um advogado e falar, olha, eu quero que você analise para mim, ingresse, solicite novamente. Nós entramos em contato com a operadora e realmente solicitamos o seu contrato, solicitamos todos os documentos que embasem uma ação judicial, caso você tenha interesse realmente em ingressar com a ação. É isso aí, maravilha, né? Bom, até agora nós estamos falando aqui sobre as questões das pessoas que acabam tendo problemas
por adquirirem, por terem planos de saúde, né? E podem vir a ter inúmeros problemas, não só a questão de reajuste, como as questões que nós abordamos aqui, questão de negativa e tudo mais. Mas agora, o que a gente pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo e que pensam em adquirir um plano de saúde? Porque não é uma coisa muito simples. Às vezes a pessoa vai adquirir um plano de saúde, é para a família, para ela. O que a gente pode dizer para essa pessoa que está com essa intenção da aquisição de um plano de saúde? Olha, professor, primeiramente, analise a sua necessidade. Porque muitas vezes você contrata um plano de saúde pelo preço, né? É um preço que parece interessante, mas é muito importante analisar qual é realmente a sua necessidade. A rede credenciada é muito importante, o que engloba, quais são os serviços, se por exemplo, uma mulher que pretende engravidar no futuro, já é interessante ela procurar um plano que tenha a segmentação para obstetrícia, para ter toda essa cobertura, né? Senão muitas vezes você vai precisar mudar de plano e ter todo aquele problema administrativo por conta das carências, temos o aproveitamento de carências. Então, analisar com muita calma quais são os serviços ofertados e também analisar se você tem condições de arcar com um plano individual. Porque muitas vezes essa questão do reajuste, ela é uma dor de cabeça que você pode já remediar se você tem condições. Os planos, eles aumentam um pouquinho o valor da mensalidade, porque eles querem que você contrate um plano coletivo, um plano empresarial. Mas se você puder contratar um plano individual, por conta dessa questão do reajuste, pode ser muito interessante no futuro, um reajuste de 9%, 10%, que seja estipulado pela ANS. Muito bem, essa dica sua aí realmente vale a pena, valeu muito a pena a gente ter ouvido os nossos telespectadores. Uma outra questão aí, né? Como funciona, na realidade, quando uma pessoa já tem a doença antes de contratar o plano de saúde, né? Muita gente acha aí, é a dúvida se é verdade que existe um prazo, a chamada carência, o prazo específico para o tratamento dessa condição. Olha, professor, quando você já tem uma doença e eu já acentuo diagnosticada, porque, por exemplo, se você acredita que você tem um problema, você não precisa colocar isso no momento da contratação, porque você não tem um diagnóstico. Então é muito importante você ter essa informação, se essa doença já é realmente diagnosticada. A partir do momento que ela é diagnosticada, que você tem conhecimento, é importante que você faça essa transmissão ao plano de saúde e você vai cumprir uma carência. Nós chamamos de carência, mas o termo técnico é o CPT, né? Cobertura parcial temporária, que é aí um prazo de 2 anos em que você vai ficar retido de utilizar. Mas lembre-se, consulta simples, ela não é um impedimento, tá? São só para procedimentos complexos. Muitas vezes as operadoras acabam também falando, olha, você está barrado. E você vai dizer, não, eu tenho o conhecimento de que são só para procedimentos complexos, medicamentos custosos. Se for uma consulta simples, você pode utilizar sem problemas. Mas é muito importante lembrar que caso a operadora queira te barrar, alegando, né, cobertura parcial temporária, que ela tenha os exames prévios. Isso dá muito problema na questão, por exemplo, de alguém que solicita bariátrica. Muitas vezes, eles falam que o consumidor já entrou no plano obeso. Então, dá muito problema, porque o consumidor fala, olha, eu entrei, eu estava acima do peso realmente, mas eu não tinha um diagnóstico de obesidade, eu não tinha um relatório médico comprovando a necessidade. Então, você solicita para o plano, se aquele plano de saúde, ele fez todos os exames prévios. Porque caso ele não tenha dado a você a oportunidade, né, de realizar esses exames anteriores à contratação, ele não pode te barrar, que é o que dá muito problemas no judiciário. O judiciário tem entendido que se o plano de saúde não fez essa solicitação prévia e você não tinha um diagnóstico preciso dessa doença, você deve sim realizar o procedimento. Até porque se você não tem uma informação, uma carta de orientação ao beneficiário, que é uma doença diagnosticada,
tudo muito corretamente, você não tem o conhecimento de que você precisa, não é uma má fé da sua parte, entende? Você não fez aquilo de propósito, você não entrou no plano com o objetivo de burlar essa carência. Então, os tribunais têm entendido muito fortemente que, por exemplo, a pessoa que já entrou no plano acima do peso, mas não tinha um diagnóstico, ela pode sim realizar esse procedimento antes desse período de 2 anos. É interessante, né? Principalmente os nossos telespectadores aí, as nossas telespectadoras que estão aí nos ouvindo, tenho certeza também. Nós temos pessoas que vão fazer a chamada bariátrica aí, né? E que tem dúvidas sobre essa situação e, sem dúvida alguma, não tem mais essa dúvida, né? E são muitas negativas, então é muito bom, assim, a gente passar para os conhecidos, porque as pessoas não têm realmente essa informação. É isso aí. Uma outra questão, a gente está chegando no fim do programa, mas dá para a gente falar um pouquinho, a questão do beneficiário, né? Se o beneficiário aí ingressar no judiciário, no Poder Judiciário, para resolver questões aí relacionadas ao seu plano de saúde, eu sei que é uma resposta que é muito difícil de ser dada, mas os telespectadores sempre querem perguntar isso. Qual é o tempo que leva esse processo? Como você muito bem pontuou, né, não tem um tempo específico, mas o que eu posso fornecer de informação é que, como são provas documentais, relatórios médicos, laudos médicos, o seu contrato de plano de saúde, o seu pagamento com relação a reajuste, é uma ação mais rápida do que, por exemplo, uma ação que necessita de uma audiência, de provas de testemunhas, né? Então, são ações mais rápidas, por conta exatamente dessa facilidade de prova documental. Tá aí, né? A gente fixar um tempo, 3, 4, 5 meses não tem como, porque o processo, eu costumo dizer até em sala de aula, né? O processo tem o seu tempo. O seu tempo, o seu magistrado, né? Todo um andamento específico. Mas muitas vezes, por exemplo, se você precisa de um atendimento urgente, nós ingressamos com a conhecida liminar, né, que é uma tutela de urgência para casos extremos e urgentes, por exemplo, esse caso da bariátrica, para que você tenha, principalmente por conta de ser saúde, né, os magistrados entendem que é a saúde em primeiro lugar, que você não pode aguardar 2, 3, 4 anos para realizar uma cirurgia, então você faz primeiro o procedimento e o processo continua correndo, então vale muito a pena, pela questão da saúde, da necessidade, da urgência, buscar um advogado que tenha esse conhecimento especializado em planos. Infelizmente, chegamos aí ao final do programa, o nosso tempo está estourado. Eu queria agradecer a doutora Larissa Colucci, que nos brindou com essas palavras, com essas informações para o nosso telespectador. Agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Seja sempre bem-vindo aqui, retorne sempre que possível. Muito obrigado, nós aqui. Especialmente você, nosso telespectador, nossa telespectadora, o nosso muito obrigado, porque o programa é feito para você, pensado para você. Até o próximo.